Boa noite, graça e paz, querida igreja. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração e que a sua família possa ser abençoada. Nós vamos nessa noite celebrar o nome do nosso Deus, renovar a nossa vida com o nosso Deus. Nós queremos te abençoar nesta noite e nós queremos louvar junto com você o nome do nosso Deus. Nós vamos curvar a nossa cabeça neste momento e vamos convidar o nosso Pai amado para fazer parte dessa celebração, para que Ele receba o nosso louvor, para que Ele fale aos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, dizer que te amamos, que é pelo Senhor que estamos aqui e queremos entregar todo este culto ao Senhor, a nossa adoração, as nossas vidas, os nossos louvores ao Senhor. Nós queremos também ouvir a tua voz, nós queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, Senhor. Esteja conosco, conduzindo-nos em tudo nesta programação. Que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos entregar todo o nosso coração ao Senhor, porque tudo é por Ele e é para Ele.
e tudo que sou, eu vivo só pra ti. Cada fôlego meu, cada passo que dou, pertence a ti, Senhor. E engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque nós pertencemos ao Senhor e porque Ele tem nos abençoado, Ele tem andado conosco. Nós devemos estar na presença do Senhor dia após dia. E nós precisamos do renovo do Senhor em nossas vidas. Essa canção que nós vamos cantar é uma canção muito antiga, onde a gente faz essa oração. É uma canção de oração ao Senhor, onde nós clamamos por renovo. Renova-me, Senhor Jesus, porque eu já não quero mais ser igual. Eu não quero fazer as mesmas coisas, eu não quero andar pelo caminho errado. Eu quero estar na presença do Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero fazer as coisas que agradam o teu coração. Por isso, alinha a minha vida com a vida do Senhor, com a vontade do Senhor. Me dê a mente do Senhor. Essa é uma oração, que você, nessa noite, possa fazer essa oração aí na sua casa, em forma deste louvor, cantando, orando e adorando ao Senhor. Louve ao Senhor conosco. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
Graça e paz, amada igreja, que bom poder compartilhar a palavra com os irmãos e as irmãs nesse momento, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão assistindo pela televisão ou pelo celular, que estão cultuando juntamente aqui conosco, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você. E mesmo você que não é membro da Primeira Igreja Batista do Bairro Eldorado, nós estamos felizes por ter você aqui com a gente. Que a mensagem do Senhor ela possa alcançar o seu coração e transformar a sua vida, gerando os frutos que o Senhor nos criou para darmos. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Bom, nós estamos nesse mês de abril falando sobre as cartas enviadas às igrejas na Ásia, algumas igrejas da Ásia, conforme o relato de Apocalipse, os capítulos 2 e 3. Hoje nós vamos dar sequência, hoje a gente chegou na nossa antepenúltima carta, nossa antepenúltima igreja, né, a igreja de Filadélfia, a gente vai falar um pouco sobre isso. É importante a gente lembrar que, embora estejamos falando de contextos ali da Ásia, naquele contexto em que João escreveu, isso não significa que as mensagens ali trazidas tinham apenas relevância para aquele período. Nós entendemos que toda escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que todo servo de Deus seja preparado, apto para toda boa obra que Deus lhe designar. Então nós cremos também que essas cartas, elas também têm aplicações, têm instruções para as nossas vidas. É isso que faremos agora. Nós leremos o texto e também aprenderemos instruções para o nosso dia a dia. Vamos fazer uma rápida recapitulação aqui para que a gente possa se recordar um pouco, né, daquilo que a gente já falou até então. Nós começamos falando sobre Éfeso e aquilo que Jesus falou para Éfeso. Éfeso que é uma igreja trabalhadora, boa defensora dos ensinos da verdade, porém pecava porque não tinha o amor. Eles haviam abandonado o amor, tanto para com Deus quanto para o seu próximo. Falamos de Esmirna, uma igreja pobre financeiramente, mas que é fiel a Deus, e Deus a elogia por isso. Inclusive Esmirna e Filadélfia, a igreja que falaremos hoje, são as únicas duas igrejas das quais nós não temos aqui repreensões por parte de Jesus Cristo. Então Esmirna e Filadélfia, Esmirna que era uma igreja pobre financeiramente, mas que era fiel, e Jesus a elogia por isso. A gente segue falando de Pérgamo, uma igreja que conserva o nome de Cristo e não negou a fé. Porém, ela tem ali no meio dela falsos mestres, que automaticamente trazem falsos ensinamentos, principalmente ensinamentos relacionados à idolatria, à prostituição cultual e à prostituição sexual também. Então nós falamos um pouco sobre isso também. Bom, seguindo a gente vai para a igreja de Tiatira, uma igreja crescente no amor e nas obras. Inclusive essas obras, como o próprio texto fala, as últimas obras são até mais numerosas que as primeiras, ou seja, uma crescente na produção de boas obras. Porém, é uma igreja que tolera heresias, uma igreja que não tem conseguido discernir o ensino de Deus e o ensino de falsos mestres. Hoje pela manhã a gente falou sobre Sardes, uma igreja que tem pessoas fiéis, mas tem poucas pessoas fiéis e puras. E ali a gente tem a observância de que é uma igreja que tem fama de estar viva, mas na verdade está morta. Então ali a gente viu também algumas descrições e ensinamentos que Jesus trouxe para a igreja. E agora a gente chega em Filadélfia, ainda temos mais uma carta, né, Laodiceia, mas hoje a gente vai se concentrar em Filadélfia e ver o que Jesus fala, quais são os ensinamentos trazidos e qual a aplicação disso para a nossa vida. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada e a Bíblia diz assim, você pode acompanhar na sua versão, tanto na sua versão física ou talvez celular ou computador. Acompanhe comigo e mantenha a sua Bíblia aberta também, para que a gente possa pegar cada ponto aqui, cada detalhe, e não perder nada. Assim diz a palavra de Deus. Carta à igreja em Filadélfia.
Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. E a Tua palavra, Pai, ela é lâmpada, Pai, que ilumina os nossos caminhos, Pai, ilumina a nossa frente. Nós cremos, Deus, que não nos alimentamos, Pai, apenas do alimento físico, Deus, mas da palavra que procede da Tua boca. Então, Deus, fala conosco, traz, Pai, compreensão, ilumina os nossos corações, Pai, ilumina o nosso entendimento, para que mais do que absorver informações, nós possamos também, Pai, sermos mais fiéis a Ti a partir da Tua palavra e obediência a ela. É em Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Bom, estamos falando então sobre Filadélfia. É bom a gente tentar então entender um pouco do contexto dessa igreja, dessa região e o que a gente pode extrair a partir desse contexto para a nossa aplicação do que Jesus está falando aqui. Bom, Filadélfia hoje é uma região ali na Turquia, chamada Al-Azeri. E essa região ali na Turquia, ela recebeu esse nome em uma homenagem que as pessoas daquela região quiseram dar a uma relação tão amistosa e agradável que existia entre dois irmãos. Por isso é o nome, amor fraternal, que significa Filadélfia. Então, para homenagear essa relação amistosa que havia entre dois irmãos, né, na verdade é um rei, juntamente com o seu irmão, então essa relação amistosa, a fim de homenagear essa relação, foi dado o nome de Filadélfia. Bom, era uma cidade de importância comercial, era famosa por suas vinhas, então ela tinha ali uma produção considerável de produção de vinho, e ela também tinha um papel muito importante na propagação da cultura grega, a cultura helênica ali para toda a Ásia. Mas, apesar desse destaque para a cidade, essa não era necessariamente a situação da igreja em Filadélfia. Então, a igreja, o local onde a igreja se situava era assim imponente, tinha assim uma grande importância ali na Ásia, mas a igreja em si, ela não tinha tanta importância. Ela era inclusive frágil, fraca, a gente vai perceber um pouco disso. Curiosamente, né, a gente falou sobre o nome Filadélfia, que era uma homenagem a esse amor fraternal, a essa relação amistosa entre irmãos. Curiosamente, em Filadélfia, especialmente se tratando dessa relação da igreja, não havia muito amor ali entre os irmãos. Mas não me refiro aos cristãos de Filadélfia, mas aos judeus. Nós sabemos, por conta de Efésios capítulo 2, que quando Cristo morre, ele ali quebra o muro de separação entre judeus e gentios. Então agora somos uma mesma família. Mas a gente vai perceber que havia alguns judeus que perseguiam os cristãos em Filadélfia. E isso então gerava, de certa forma, um conflito, deixava a igreja frágil, deixava a igreja amedrontada.
Bom, diante dessas situações e de outras que trabalharemos aqui, Jesus ele então traz alguns ensinamentos, alguns conselhos para a igreja, mostrando ali o seu cuidado, a sua preocupação, a sua percepção diante da situação. Eu quero te convidar a prestar atenção nessas coisas que Jesus fala à igreja, para que a gente também possa perceber que, assim como Filadélfia, talvez em alguns momentos nós estejamos nos sentindo frágeis, nos perguntando se Deus tem visto o que tem acontecido em nossas vidas, nos perguntando se o esforço que temos tido é válido, é vão. Talvez você já se pegou fazendo essa pergunta, ou essas perguntas. Talvez haja perseguições, não de cunho religioso, mas no que se refere a, talvez dentro de casa, por alguma situação, no seu trabalho. Nós temos diferentes situações, sim, em relação aos cristãos lá de Filadélfia. Mas as aplicações aqui servem para que a gente possa entender a orientação de Deus para o povo dele, espalhado por todo o mundo e em qualquer momento da história. Bom, então vamos a esses ensinamentos. O primeiro ensinamento que eu queria destacar aqui que Jesus traz para a igreja é um convite para que a igreja se lembre de quem é a voz que a chamou. Quem é o autor da voz que a chamou? Diz assim o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo e verdadeiro. O santo ou verdadeiro? O texto fala. Ora, por que é importante nós nos lembrarmos de quem é a voz? De quem vem essas palavras? Quem é o autor dessas palavras? Por que é importante nós nos lembrarmos disso? Porque eu e você ouvimos várias vozes no mundo. Nós temos conselhos externos, nós temos as vozes internas, os nossos pensamentos, nós temos críticas, julgamentos, orientações para como ser bem-sucedido, como enriquecer da maneira mais rápida, como ter uma vida feliz, longe de tristezas. Nós temos várias palavras, vários conselhos. Mas eu e você precisamos nos lembrar de filtrar todas essas coisas. Porque há conselhos que podem sim nos ajudar, mas outros que podem nos prejudicar. Talvez a maneira como lidarmos com conselhos seja como nós comemos peixe. Quando nós comemos um peixe que tem ali a espinha do peixe, é importante que a gente se lembre de não mastigar tudo de uma vez, mas ir tirando aquilo que pode nos ferir, aquilo que pode nos levar a engasgar, inclusive ter alguma complicação. E a gente separa o que pode ser comido e o que não pode ser comido. E assim a gente ingere, assim a gente se alimenta. Então, bons conselhos, ou conselhos, melhor dizendo, e as vozes que a gente ouve, nós precisamos ter esse filtro. Bom, se quisermos nos certificar de ouvir a voz de Deus, não basta apenas estarmos perto de pessoas que a gente considera madura, pessoas que a gente considera, que nós consideramos fiéis à doutrina. Não basta apenas estarmos perto delas. Porque, veja bem, imagina se nós não pudermos mais ter contato com elas, quer seja por ligação, quer seja por mensagem, quer seja pessoalmente. Se não tivermos mais contato com elas, então não poderemos ouvir a instrução do Senhor. Por isso não basta apenas estarmos perto delas. É importante estarmos perto delas, mas não basta. O que nós precisamos é estarmos perto da palavra de Deus. Não podemos abrir mão de estarmos perto da palavra de Deus. O texto diz que as palavras vêm daquele que é santo, daquele que é verdadeiro. Santo e verdadeiro são as descrições que Jesus faz para se apresentar. Você deve estar lembrado que nas outras cartas que nós já estudamos, Jesus ele começa se apresentando. Então ele começa se apresentando e normalmente ele tece ali um diagnóstico para a igreja e coloca outras considerações, uma promessa, uma exortação, um incentivo para que permaneçam fiéis. Na apresentação de Jesus na igreja de Filadélfia, ele começa falando que ele é santo e verdadeiro. Santo e verdadeiro são descrições que a gente vê em Apocalipse 6:10 também. Então ali no texto de Apocalipse 6:10 nós também vemos Jesus se apresentando como santo e verdadeiro. Mas olha que interessante, antes de Apocalipse, nós já temos relatos bíblicos que dão muita ênfase à santidade de Deus e
ao quanto ele é verdadeiro. É importante a gente se lembrar que quando João escreve, a escritura para ele, assim como para o apóstolo Paulo, era o Antigo Testamento. Havia alguns textos naquela época, mas o principal era o Antigo Testamento. Então veja bem, quando João aqui, ao receber essa orientação de Cristo, e ele coloca essas instruções, ele coloca essa descrição do santo e verdadeiro, nós já temos descrição disso em outros textos. Por exemplo, Levítico. Os irmãos, quando estiverem lendo Levítico, se atentem e observem quantas vezes aparece ali a palavra santo. Quando os irmãos estiverem lendo Isaías, também se atentem ao tanto de vezes, às muitas vezes em que ali nós também temos a palavra santo. Nós temos Jesus dizendo sobre a verdade, ele se apresentando como a própria verdade. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta como o caminho, como a verdade. Jesus também se apresenta como santo. E Deus, a Bíblia nos mostra a santidade de Deus e a veracidade dele. Eu e você, a gente não pode perder a nossa familiaridade com a voz de Deus. Porque se a gente se esquece de quem é Deus, automaticamente a gente vai começar a confundir as vozes e dar mais ouvido a vozes das quais a gente não deveria se atentar tanto. Não podemos correr o risco de Adão, o erro. Não podemos correr o risco de cometer o erro que Adão e Eva cometeram. Eles ouviam a voz de Deus, tinham comunhão com a voz de Deus, o Criador deles, o sustentador deles. Eis então a serpente que aparece no capítulo 3 de Gênesis. E nós nem temos relato de que ela havia tido algum relacionamento anterior com Adão e Eva. E eles cedem ao que a serpente diz. Eles deixam de considerar o que a serpente diz. Veja o que Deus diz. Veja como é curioso esse aspecto de Adão e Eva. Eles, mesmo sem perceber, eles chamam a Deus de mentiroso e não um Deus verdadeiro. Porque a serpente diz, certamente não morrereis. Então a mulher, vendo que o fruto era agradável, ela toma aquilo, dá ao seu marido e eles pecam. Com as nossas ações, a gente pode de alguma forma chamar Deus de mentiroso. E em meio a situações difíceis, talvez a gente possa também ver e imaginar que Deus não é verdadeiro, que Ele não é santo, que Ele não é justo. Especialmente quando a gente se depara com perguntas de, será que Deus está cuidando de mim? Diante do cenário que a gente está vivendo, será que Deus ele olha para mim? Qual voz a gente tem observado? Qual voz nós temos ouvido? Diante do cenário que a igreja de Filadélfia se encontrava, eles poderiam pensar isso. Mas Jesus então se apresenta como santo e verdadeiro. O santo e verdadeiro haveria de falar algumas coisas para eles. E o que Jesus diz para eles? Bom, então a primeira recordação para nós, hoje, a nossa aplicação é nos lembrarmos de quem é a voz que fala aos nossos corações. Quem está falando? Se é o Senhor, Ele é santo e verdadeiro. Mas não apenas nos lembrarmos de quem Deus é, mas o que Ele faz. Ainda no versículo 7, veja o que Jesus diz, ainda na sua apresentação. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Bom, esse texto é uma citação explícita de Isaías capítulo 22. É interessante, como a gente falou, Isaías tem muitas citações de Deus como santo, e aqui João está citando Isaías 22. E Isaías 22 é um capítulo que retrata a troca de administração do palácio de Jerusalém, o palácio de Davi em Jerusalém. Naquele contexto, a administração está passando da mão de um homem para outro. No caso, a administração do palácio estava nas mãos de um homem chamado Sebna e passa para Eliaquim. Tá, mas qual é a importância de nós sabermos disso? Olha, Eliaquim, no contexto de Isaías, ele agora passa a ser o administrador do palácio. E há aqui uma grande importância em ser administrador do palácio real lá em Jerusalém. Porque como administrador, Eliaquim poderia abrir ou fechar as portas do palácio, especialmente a porta de entrada do palácio. Só ele, como administrador, controlaria o acesso aos tesouros reais. E só ele daria ou negaria também a admissão ao palácio. Bom,
o texto nos mostra que Eliaquim, ele aponta para Cristo. Por isso está tendo a citação de Isaías aqui em Apocalipse de forma explícita. Mas veja bem, eu e você, a gente não pode esquecer de uma coisa. Cristo, ele não tinha apenas as chaves do palácio de Jerusalém em suas mãos. Eliaquim só tinha a chave do palácio de Jerusalém, um palácio local de Jerusalém. Mas, fazendo esse apontamento para Cristo, Cristo não tem a chave do palácio, a chave do portão real, apenas terreno, mas da Nova Jerusalém, da cidade celestial. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, Jesus, ele tem a chave que abre portas para que possamos ter acesso a Deus Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele comprou isso. Por isso também ele comprou a nossa paz. Como ele fez isso? Ele venceu a morte por meio do seu sacrifício na cruz. Só ele abre portas de acesso a Deus. E só ele fecha. Só ele abre e só ele fecha. Não há outro caminho. Se ele abrir, ninguém fechará. E se ele fechar, ninguém abrirá. Ninguém abrirá. Nós nos lembramos de que Jesus é esse quem, por meio do seu sacrifício, que ele fez, nos dá acesso a Deus. Essa porta então está aberta porque Jesus nos permite fazer isso. Ele não é apenas santo e verdadeiro, mas ele nos amou e se entregou. O que ele fez, a gente não pode se esquecer. E é baseado nisso que a igreja de Filadélfia receberia então as suas orientações ali por parte de Cristo. É o santo e verdadeiro que está falando. É aquele que se entregou na cruz, abriu portas das quais ninguém pode fechar. Ele fechou portas das quais ninguém pode abrir. É esse que está falando para Filadélfia. Bom, ao nos lembrarmos disso, assim como a igreja de Filadélfia estava se lembrando, nós também precisamos lembrar de outra coisa. Esse Deus não é apenas santo, verdadeiro, ele não é apenas alguém que abre a porta e fecha a porta. Ele é alguém que conhece as nossas vidas. Lembre-se, Deus conhece o que se passa na sua vida. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 8 e o versículo 9. E assim diz: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Perceba, Jesus começa falando: eu conheço as obras. Depois ele continua falando: sei da sua estrutura, sei que você tem pouca força. E ele continua no versículo 9: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Bom, vamos começar pelo versículo 9, né? Assim a gente vai inverter para chegar no ponto principal. Assim como em Esmirna, nós temos aqui também a aparição da expressão sinagoga de Satanás. Quando o irmão William trouxe aqui para a gente sobre Esmirna, a gente falou um pouco sobre essa questão, né, da sinagoga de Satanás. Bom, o que a gente tem aqui em relação a essa questão de sinagoga de Satanás? Sinagoga indica a presença de judeus. E a sinagoga era um local onde os irmãos se reuniam, onde os judeus se reuniam para ali orarem, para eles serem instruídos na palavra de Deus. E isso era uma ênfase muito grande na sinagoga, tendo em vista que muitas das pessoas ali não eram alfabetizadas. Então dava-se ali uma grande importância à instrução na lei, a instrução ali na lei de Moisés. E também era um tempo onde havia atividades comunitárias. Então eles se reuniam para realizar atividades comunitárias. Então sinagoga nos recorda aos judeus. Só que aqui há uma característica, não é uma sinagoga comum, é uma sinagoga de Satanás. E a gente se lembra que Satanás é o opositor de Deus, dos planos de Deus, inclusive do povo de Deus. A gente se recorda quando Pedro é repreendido por Cristo,
E ele é repreendido por Cristo porque a intenção de Pedro ali era contrária à vontade de Deus. Para trás de mim, Satanás. Porque ele pensa nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus. Então ali Pedro é repreendido por pensar nas coisas terrenas, em oposição às coisas de Deus. Aqui a gente tem a sinagoga de Satanás, o que indica que um grupo de judeus estava agindo de forma oposta à vontade de Deus. Ora, o que esses judeus, o que essa sinagoga de Satanás estava fazendo? Pelo zelo excessivo à lei, e aí a gente tem falado um pouco sobre isso nos nossos estudos em Gálatas, na escola bíblica, então aproveito e deixo o convite. E lá a gente tem se lembrado de um grupo de pessoas chamados judaizantes, que davam um zelo excessivo à lei, dizendo que o sacrifício de Cristo não era suficiente, estava incompleto, e que era preciso então que mais algumas coisas fossem feitas para que enfim eles pudessem alcançar a salvação. Esse é o mesmo grupo que a gente encontra aqui, a sinagoga de Satanás. Esses que diziam que os cristãos em Filadélfia precisavam fazer mais coisas para enfim serem aceitos por Deus. Mas eles não faziam apenas isso. Além de falarem que era insuficiente o que Cristo havia feito, eles perseguiam os cristãos. Eles expulsavam esses cristãos, especialmente das sinagogas. Então, de certa forma, os cristãos em Filadélfia estavam frágeis, estavam sozinhos. O que é um problema, porque aqui a gente não tem relato de que a igreja em Filadélfia estava sendo perseguida pelo Império Romano. Mas isso os deixava mais vulneráveis. A perseguição em Filadélfia, ela tem esse caráter judaico. Os judeus, eles perseguiam os cristãos. Isso colabora com o que Jesus falou lá em João capítulo 16, versículo 2. Ele diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Muitos judeus, nessa ideia de que estavam sim obedecendo a Deus, estavam na verdade agindo de forma contrária à palavra dele. Nós temos o apóstolo Paulo como um ótimo relato disso, alguém que com toda a convicção estava ali perseguindo os cristãos e indo contrário à vontade de Deus, até que Deus se revelasse a ele. Bom, não tendo apoio dos judeus, sendo expulso por eles e estando mais vulneráveis à situação de serem perseguidos pelo Império Romano, essa era a descrição da situação de Filadélfia. Então, Jesus diz assim para a igreja: eu conheço a obra de vocês. Em meio a toda essa perseguição, Jesus vem e traz esse alento ao dizer: ei, esperem, eu conheço a obra de vocês. No Senhor, meus irmãos e irmãs, nada do que fazemos em vão. Paulo nos lembra que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória que pesa mais do que todos eles. Esses sofrimentos, não os sofrimentos que nós causamos, mas os que vêm por conta das circunstâncias, os que vêm por sermos perseguidores da justiça de Deus, esses sofrimentos, eles estão produzindo uma glória que pesa mais do que todos eles. Todos eles. Não é vão tudo isso que temos vivido. Como precisamos nos lembrar disso? Especialmente quando nos sentimos injustiçados, abandonados, precisamos nos lembrar para quem nós estamos trabalhando e recordar que o Senhor, Ele ouve, Ele vê, Ele sabe. O Senhor ouve, Ele vê, Ele sabe. E aqui há outro ponto a ser destacado, é que os judeus, eles tentavam fechar a porta da salvação através desse zelo excessivo, dizendo que só seriam salvos os cristãos caso observassem a lei. Veja o que Cristo diz em Apocalipse. Ele diz assim: eis que tenho posto de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se os judeus tentavam fechar a porta, assim como os fariseus faziam, e Jesus fala isso lá em Mateus 23, se os judeus tentavam fechar a porta, impedindo que outras pessoas pudessem conhecer a salvação, Jesus então toma a palavra e diz: ei, eles estão falando que vocês estão longe do reino, estão fora do reino? Não, eu abri uma porta para vocês e ninguém pode fechar essa porta.
eu abri a porta da salvação. É claro que aqui, quando a gente lê a expressão portas abertas, a gente pode pensar assim em portas como oportunidades para evangelização, ou seja, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas dentro do contexto onde a gente está inserido, no nosso trabalho, na nossa igreja local, no ponto de ônibus, onde quer que nós estivermos. Então, aproveitarmos as oportunidades, porque as portas estão abertas. E as portas do inferno, como o próprio Jesus fala, elas não prevalecerão. Mas, obviamente, a gente também não pode deixar de ver aqui portas abertas como portas para a salvação. A porta, a qual é o próprio Cristo. Não é o que João capítulo 10 nos ensina? Cristo é a porta das ovelhas. Então as ovelhas entram pela porta. Os salteadores, os mercenários, eles tentam entrar de outra maneira. Eles têm até outras intenções. O ladrão pula o muro. E os mercenários, eles não zelam pelas ovelhas como deveriam. Mas aquele que é o bom pastor, ele entende a necessidade de passar pela porta. Cristo é a porta. E ele abriu essa porta de salvação. Nós seremos sempre tentados a tentarmos encontrar essa salvação que Cristo nos dá por meio de outros caminhos. Tentarmos adquirir pelas nossas próprias forças. Mas não podemos esquecer de que é pela graça. Nos foi dado, mesmo sem merecermos. E é baseado nessa graça, confiados nessa graça, no sacrifício de Cristo, que essa porta se mantém aberta. Se tentarmos por outro meio, essa porta se fecha, porque o ingresso por ela é mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus. Bom, então além de nos lembrar que Deus nos conhece, que Ele se importa e que precisamos... e que Ele é santo, verdadeiro e tudo aquilo que Ele fez, nós também temos um outro ensinamento que Jesus aqui traz para a igreja de Filadélfia. O ensinamento de que a igreja e nós precisamos conservar aquilo que temos. Então, quarto ensinamento, lembre-se de conservar o que você tem, o que lhe foi dado. Acompanhe comigo o versículo 10. Diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Versículo 11. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Bom, não é uma regra sempre sermos livrados de períodos de provação. E dentro do plano de Deus, Ele decide como nos provar, da maneira que lhe apraz, da maneira que Ele entende, dentro dos propósitos dEle, que a nós nem sempre são muito claros. Tudo isso para que sejamos íntegros, maduros e sem falta alguma. Quando nós tentamos entender o porquê das provações, Tiago nos dá uma orientação que nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, Tiago fala que quando vier uma provação nós devemos ser perseverantes, porque ao sermos perseverantes em meio a essas provações, nós seremos íntegros, maduros e sem nos faltar coisa alguma. Então a aprovação ela tem esse caráter de nos preparar, um caráter também de verificação, de saber coisas que estavam erradas em nosso caráter, em nossa vida, mas que não descobriríamos a não ser que fôssemos testados, provados, a não ser que fôssemos a um exame. Veja bem, meu irmão e minha irmã, talvez você já foi ao médico e aí você descobriu lá que estava com alguma doença, com algum problema. E isso foi feito a partir de exames, a partir de um diagnóstico. Então as provas, elas têm um caráter transformador, um caráter benéfico. Bom, no caso de Filadélfia, a promessa é que seriam guardados da provação que estava por vir por todo mundo. A gente não sabe ao certo qual é essa provação. Se é de caráter de perseguição do Império Romano, por conta daquilo que os imperadores fariam, ou se diz respeito a outro ponto. Nós não sabemos ao certo qual é essa provação. Mas o conselho aqui, ele é importante, independente de sabermos, pela nossa distância histórica, do que se tratava ao certo essa perseguição. O conselho aqui é para que eles se mantenham fiéis, guardando, conservando aquilo que receberam. Eu e você vivemos a estranha situação, se a gente for parar para pensar, é algo que a gente não consegue entender, de pessoas que, dentro dessa pandemia da Covid-19, que se contaminam
mesmo tomando todos os cuidados possíveis. E de pessoas que não se contaminam, mesmo estando mais expostas, nem tanto por falta de cuidado, mas por estarem mais expostas. A gente não consegue compreender essa seleção do vírus. A gente também não consegue entender o porquê algumas pessoas saudáveis infartam e outras mais velhas permanecem, porque algumas desenvolvem uma doença rara e outras não têm isso. Por que dessas situações? Nós temos dificuldade de compreender o motivo de algumas situações no nosso contexto, na nossa vida, talvez pela nossa grande limitação enquanto criaturas. Nós não sabemos o porquê, mas seja qual for a provação que eu e você tivermos que passar, lembre-se de conservar o que você ganhou em Cristo. Em momentos de provação, como as igrejas que até aqui nós falamos, em momentos de provação nós podemos ser tentados a não conservar aquilo que Deus nos deu, a tentarmos nos valer de coisas que não são importantes, de tirarmos Cristo como o soberano e supremo e colocarmos outra coisa no lugar dele. Em tempos de provação a gente pode correr o risco que correu a igreja de Éfeso, que era uma boa defensora de alguns ensinos, mas abriu mão do amor para com Deus e do amor para com o próximo. Em momentos de provação, podemos abrir mão da fidelidade à palavra, como a igreja de Tiatira. Em momentos de provação, podemos fazer obras que não condizem com a vontade de Deus, como a igreja de Sardes. Mas Deus nos convida a guardar a fé, porque ainda que a gente não consiga entender, a nossa caminhada é baseado na confiança no nosso guia. Podemos não entender o caminho pelo qual Cristo nos guia, mas nós confiamos no nosso guia. Lembre-se da instrução inicial a Filadélfia: o santo e verdadeiro. É Ele quem nos convida a fazer isso. Nós ainda não recebemos a nossa coroa. Por isso o texto fala: conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E de igual modo, Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios 9, sobre a importância de perseverar e de continuar a caminhada. Um atleta ele não é coroado, senão antes de competir. E depois de também ganhar a corrida, de vencer todos os obstáculos que tinha que passar. Há muitos que julgam que por estarem salvos, não mais precisam prosseguir fiéis. Se esquecem de que a jornada não acabou e talvez, isso seria muito doloroso, essas pessoas que se dizem salvas, mas que têm um comportamento totalmente à parte daquilo que Deus pede, daquilo que Deus orienta, que não tem ali um senso de arrependimento mediante os pecados que ainda comete, essas pessoas podem estar se enganando. E assim como Cristo falou em Mateus capítulo 7, ali no Sermão do Monte, ele vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vai nos pedir para que nos apartemos, que Deus nos livre disso. E por estarmos salvos, nós sinalizamos o reino com o qual futuramente herdaremos. O reino no qual futuramente herdaremos. Vivemos em paz, em amor, nos afastamos dos propósitos do domínio de Satanás. Somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ele tempera, sim. Ele dá sabor, sim, como o texto de Mateus 5 nos ensina. Mas eu e você sabemos que o sal também conserva a vitalidade. O sal retarda o processo de apodrecimento de algum alimento. Você já parou para pensar que quando nós conservamos aquilo que Deus nos deu, a palavra, a fidelidade, nós estamos conservando os ensinos e a virtude dele por esse mundo? Não sei se você já parou para pensar, mas se não fosse o agir de Deus por meio dos cristãos, é bem provável que o nosso contexto mundial estivesse ainda pior. O que também nos faz pensar do dano que a gente faz quando nós não somos fiéis ao nosso Deus. O dano que fazemos e que temos feito quando não somos fiéis. Quando você é fiel na sua família, você retarda um processo de apodrecimento. Talvez você pense: Luiz, pior do que está na minha família não tem como. É claro que tem. Porque a Bíblia nos ensina que um abismo, ele chama outro abismo.
É claro que há como piorar as coisas. É claro que o processo de apodrecimento pode ser pior. Pode ser pior. Nós já aprendemos por meio das guerras que vivemos que o avanço tecnológico, o avanço científico não nos impediu de cometer atrocidades cometidas, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, não podemos nos dar ao luxo de pensar que o nosso avanço intelectual, tecnológico, nos impedirá de cometer maldades. Sim, podemos cometer coisas piores do que já cometemos. Conserve o que você recebeu, para que assim a gente possa frear, retardar esse processo de apodrecimento, até que enfim a gente ganhe a coroa prometida. Bom, nossa perseverança ela será recompensada pelo próprio Deus. E Jesus lembra a igreja de Filadélfia acerca disso. Nosso quinto ensinamento aqui diz respeito ainda sobre a recompensa. Lembre-se que Cristo está com a nossa recompensa. Eu queria te chamar a ler agora o versículo 12. O texto diz assim: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O versículo 11 nos mostra que além da coroa, na verdade o versículo 12, nos mostra que além da coroa prometida no versículo 11, Cristo promete ao vencedor mais algumas coisas. Olha o que Cristo promete. Ele promete uma coluna eterna no santuário, o nome de Deus gravado sobre ele, sobre o vencedor, o nome da nova Jerusalém, ou seja, o nome da cidade celestial na qual nós habitaremos, e um novo nome que haveria de receber. O nome da coluna, o nome de Deus, o nome da cidade e um novo nome. Então, além da coroa, mais esses benefícios, mais essas promessas. Para a gente entender isso, é bom a gente voltar um pouco no contexto em que a Filadélfia, no contexto quando a carta é escrita, dentro da situação que Filadélfia vivenciava. No ano depois desse processo, por meio de um imperador, que ele chegou e reconstruiu a cidade. E após ser reconstruída, ela passou a ter um novo nome. E alguns estudiosos falam que a cidade ficou tão linda, mas tão linda, que ela passou até a ser chamada de Nova Atena, porque ela ali já carregava a cultura helenística, a cultura grega, e propagava essa cultura por toda a Ásia, mas depois da reconstrução ela ficou tão linda, que além de propagar a cultura helênica, ela ainda foi chamada de Nova Atena. Mas não apenas Nova Atena, ela também chegou a ter um nome posterior de Neo-Cesareia, que significa a nova cidade de César, a nova cidade do imperador. Acontece que esse novo nome, Neo-Cesareia, foi um nome que durou pouco tempo. Pouco tempo depois, a região ali passou a ser chamada novamente de Filadélfia. E Filadélfia, inclusive, hoje nem tem mais esse nome. Hoje a região ali na Turquia tem outro nome. A cidade tem apenas algumas ruínas, alguns destroços ali que preservam a cultura que antes existia ali. Bom, mas por que falar tudo isso? É porque isso nos mostra, isso nos lembra de algo que normalmente a gente se esquece. Isso nos mostra que as coisas desse mundo, elas passam. Elas passam. Você pode ver isso ao ver alguma foto sua e se recordar de coisas das quais mudaram no seu semblante físico, no seu aspecto físico. Deus promete, no entanto, uma estrutura eterna, tanto corpórea, com o corpo glorificado, como também uma habitação, um local eterno que não há de passar. Ele promete uma estrutura eterna, um nome que vai perdurar. O nome de Filadélfia mudou durante os períodos, mas Deus agora promete um nome eterno. Com o terremoto, as colunas de Filadélfia caíram, mas a nova Jerusalém não haverá abalos. Dali jamais sairemos, teremos o nome dela em nós, como cidadãos dos céus. O nome que aqui recebemos há de passar,
Até porque eles nem sempre correspondem com a nossa real identidade. Os irmãos devem se lembrar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias ali no contexto do cativeiro babilônico. E ali na Babilônia eles receberam novos nomes: Sadraque, Mesaque, Abidnego, Beltesazar, nomes diferentes que inclusive faziam menção às divindades daquele período. Mas eles sabiam que tinham um nome guardado em Deus, que embora o mundo mudasse e o chamasse de várias coisas, eles sabiam que a identidade principal se encontrava em Deus. Eu e você teremos um nome em Deus, e um nome que há de durar. Às vezes o mundo nos taxe de alguma coisa, talvez te taxe de alguma coisa, te caracterize de alguma coisa com a qual você sabe, diante da palavra, que não é verdade. Espere, meu querido irmão e irmã. Deus há de fazer justiça e há de dar um nome para as nossas vidas, um nome com o qual nós poderemos nos alegrar, um nome que vai dizer de fato quem nós somos diante dele, porque o que mais importa é quem nós somos diante do nosso Criador. Nós teremos um nome próprio de Deus, o texto também fala isso. Deus há de gravar o nome dele em nós, o que nos lembra do papel do Espírito Santo como selo, que nos sela para o dia da redenção. Nós pertencemos ao nosso Deus. As estruturas vão passar, sim. As características, as nomenclaturas que nos dermos, os títulos que nos dermos também, na verdade, eles hão de passar. Mas aquilo que somos diante de Deus, isso há de permanecer. Se somos filhos antes de sermos engenheiros, pastores, médicos, pais, somos filhos de Deus. E diante dessa nomenclatura, dessa filiação, é a partir daí que a gente faz todas as demais coisas da maneira como elas devem ser feitas. Eu quero concluir lendo o último versículo, o versículo que nós encontramos também em outras cartas das igrejas aqui que recebem essas advertências de Cristo. Versículo 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de nos atentarmos ao que Cristo fala, a não fazermos vista grossa diante daquilo que Cristo, da análise que ele tem feito, diante daquilo que a gente tem feito de errado como igreja, daquilo que a gente precisa melhorar enquanto cristãos individualmente. Qual é o diagnóstico que Cristo tem dado a nosso respeito? E olha que curioso, o critério que Cristo usa, ele é um critério que nem sempre a gente usa para as nossas vidas. Filadélfia tinha uma estrutura paupérrima. Filadélfia nem era reconhecida. Filadélfia se julgava incapaz de fazer as coisas, a ponto de questionar se Deus a conhecia. Por isso Jesus precisa falar: eu conheço as suas obras, eu sei o que está acontecendo. Mas Cristo se alegra porque é uma igreja fiel. Meu querido irmão e irmã, Deus se alegra pela nossa fidelidade. E ao longo da Bíblia, ele mostra o tanto que ele valoriza isso. Mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos, obediência, fidelidade. Ele se agrada disso. Talvez não tenhamos uma grande estrutura. Talvez não tenhamos uma estrutura, eu falo como igreja, mas também como pessoas. Talvez não sejamos tão reconhecidos pela mídia, tão reconhecidos pelos nossos títulos. Caso isso aconteça, a glória continua sendo do nosso Deus. Mas caso isso não aconteça, lembre-se de a quem você está servindo. O santo e verdadeiro te conhece. O santo e verdadeiro está com você. O santo e verdadeiro valoriza tudo aquilo que a gente faz, porque o nosso esforço nele nunca é em vão. Que o Senhor possa nos ajudar a nos lembrarmos disso, a perseverarmos em fidelidade, porque Ele se agrada quando o nosso coração é voltado para Ele. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, graças te damos por aprendermos um pouco mais através da Tua palavra. Senhor, muitas vezes nos sentimos fracos, Deus, frágeis, perseguidos por alguma ideia, por alguma dificuldade. Ó Deus, mas nos ajude. Ajuda-nos, Pai,
a nos manter fiéis e a nos lembrarmos, Deus, de que o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor sabe, o Senhor promete nos dar uma coroa, o Senhor é santo, verdadeiro, o Senhor fez grandes coisas, entregou o próprio Filho para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ajuda-nos, Deus, a conservar aquilo que Tu nos deste, Pai. Ajuda-nos, Deus, por meio da comunhão com os irmãos, por meio da leitura da palavra, da oração. Ajuda-nos, Deus, a preservar aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Para, de alguma forma, Pai, retardar, Pai, a maldade nesse mundo, a maldade em nossos corações, Pai, a maldade no seio da igreja, Deus. Ajuda-nos, Deus, a perseverarmos em unidade. Que não sejamos, Pai, irmãos que briguem uns com os outros, que persigam uns aos outros, Pai. Os judeus aqui perseguiam os cristãos, Pai. E o Senhor nos chamou a vivermos em unidade. O Senhor quebrou o muro, Pai, quando enviou Cristo. O muro de separação que gerava guerra, Pai. Para que a gente possa pertencer a um único Deus. Não há mais grego, nem gentio, Pai, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas tudo, Pai, tudo coopera, Pai, para que nós não estejamos mais separados, mas juntos contigo, dentro das nossas particularidades, estarmos conectados contigo. Deus, ajuda-nos a viver esse mistério e ajuda-nos também a viver, Pai, essa graça de estarmos conectados, de nos mantermos fiéis uns aos outros, Deus, e principalmente a Ti. Que o Senhor receba essa oração e nós te agradecemos. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que essa palavra ela possa encontrar lugar no seu coração e que você também possa compartilhar essa palavra para outras pessoas, por meio da sua vida, por meio das suas ações. Que a graça e a paz do Senhor acompanhem a sua vida. Glória ao Senhor.
e tudo que sou.